Estamos ao ao vivo vivo! com o Libertos Podcast, o podcast do Libertos Movimento. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor através de uma nova plataforma. Acreditamos em um novo tempo, em um novo ciclo. Estou aqui com os meus hosts, né? Que honra minha, pregadores que vocês admiram, pessoas que vocês já têm como referência. Estou aqui com o nosso pastor Joel Fernandes. É um Oh, prazer, Pastor César, glória! Sonai, finalmente, muita gente Finalmente, na expectativa verdade, e vai ser pastor. um tempo muito extraordinário. Eu creio, Liberta. pastor. Estamos aqui também com a nossa estreante no nosso projeto desse ano, o presente que Deus enviou para nós, para o Libertas Pessoas em 2023, nossa amiga Sanai Valuar. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Pastor Joel. Boa tarde, Boa Pastor tarde, César. Sanai. Boa tarde, Libertos. E estamos aqui na expectativa de coisas grandes que estão por vir. Nós queremos ouvir um pouquinho, antes de nós falarmos para vocês as novidades, antes de falarmos um pouco sobre Jesus, nós queremos ouvir um pouquinho também sobre o Joel, né, Joel? Joel, o que representa o Libertas para você? O Libertos é algo que Deus escolheu para fazer nessa geração. Eu acredito que a noiva que Jesus vai vir buscar, como na parábola das virgens, Sim, eram 10 damas de honra. E a pergunta que muita gente me fez, pastor, por que que são 10? Porque 10 é Iade, Iade é mão. Ou seja, a igreja dessa geração é aquela que faz obras. que E o bênção. Libertos é orgânico, é um movimento que está vivo. E nessa geração, o Libertos ele vai trazer a realidade do reino pro meio da igreja. Que benção, pastor, eu creio nisso. E sabendo que o pastor Joel representa a geração antiga que permaneceu até agora no Libertes, também queria ouvir a geração nova que está chegando agora, E não essa não é evaluar o Libertes, o que representa para você? A Sanai, ela teve suas primeiras experiências com o Libertes ali no dia 31 de março, na vigília Carmesim, Carmesim. não foi. foi? Foi. Qual a experiência, qual a sua sensação em ter participado, a primeira vez, primeira experiência, Sanai? Assim, a primeira experiência que eu tive no Libertos, assim, foi transformadora. Que Porque benção. eu não tava com muita expectativa. Eu vou para uma vigília, né? Vai chegar um momento que eu vou cansar, eu não vou dar Sim, conta e eu vou fugir de lá. Mas a vigília é bem dinâmica, então sim, tem palavra, tem louvor, né? Tem oração. E isso mudou a minha vida, glória a né? Eu Deus. era uma antes da vigília do Libertos, agora eu sou outra, Que né? benção. Bem mais engajada, bem mais firme e aqui com vocês. Glória a Deus. E é incrível como Deus ali vem permeando e vem unindo vidas por um propósito em comum, não é, Pastor Joel? E falando em propósito, sexta-feira, agora de 19, vamos ter a nossa vigília, Libertos Bodas, não é, Pastor Joel? Vai ser como o ciclo Jeová Jiré e o Sim, ciclo Carmesim foram foram bênçãos, extraordinários. verdade. Quem foi sentiu a realidade do que nós vivemos nesse período e agora o tema Bodas, que é uma novidade do Libertas e vai ser extraordinário tanto quanto foram as que Eu passaram. creio. Pastor, o que podemos esperar para esse novo ciclo Bodas que se aproxima? A gente pode esperar muitas novidades, o podcast é a primeira delas. Sim, Pessoas novas estão chegando, como a Sanai, gente de Deus que carrega uma unção, carrega um propósito muito poderoso que vai enriquecer muito o projeto. verdade, pastor. E Sanai, falando sobre pessoas novas, né? Você também traz uma responsabilidade sobre você das pessoas que estão chegando agora no Libertos, né? 2023 tem trazido pra gente, pela glória do Senhor, muitas pessoas novas, muitas pessoas que são bênçãos, independente da idade. Quando eu digo novo, não somente a idade, a faixa etária, pessoas que estão chegando agora e são novidade para nós. O que que a Sanai Valor poderia falar para as pessoas que estão chegando agora? Onde elas devem colocar sua expectativa? A nossa expectativa tem que ser sempre colocada em Jesus, Perfeito. né? A palavra diz assim que maldito é o homem que confia no próprio homem. Verdade. A gente tem um movimento que está crescendo porque a nossa expectativa está em Deus. Verdade. Então, que quando vocês cheguem, vocês vão encontrar pessoas jovens, pessoas que são comuns, mas que está todo mundo com um objetivo, que é buscar a presença, que é ser cheio do Espírito Glória a Santo. Deus. Então, que você venha conosco entrar nesse movimento, né? Glória a Deus. E como estamos aqui através de uma conversa, né, falando sobre esses projetos que estão surgindo, sobre as novas janelas que se abrem para o Libertos, eu lembro que esse sonho do podcast também começou em uma conversa com nós três, não foi? E também o Senhor, ele nos indicou três palavras que seriam para bodas. Você lembra, Pastor Joel? Pertencimento, aliança e singularidade. O Pastor Joel poderia falar para a gente sobre pertencimento? O pertencimento é a ideia de amor na Bíblia. Sim. Se eu pertenço a você, logo não pertenço, não caibo em mais ninguém. Glória a Esse foi o Deus. primeiro relacionamento que Deus estabeleceu com o seu povo Israel. Israel pertence a mim, eu pertenço a você, e Salomão vai corroborar essa ideia dizendo para a noiva amada: Anila dod vedod li, eu pertenço ao meu amado, e o meu amado pertence a mim.
A ideia de pertencimento é eu saber quem eu sou, a quem eu pertenço e ao ambiente que eu preciso estar inserido. Glória a Deus. Nós podemos falar também sobre identificação, não é, Sanai? Quando nós sabemos quem somos, nós sabemos o que temos, o que carregamos, e tem vezes que o milagre não é somente saber o que é para mim, mas também o milagre é quando eu sei o que não é para mim, não é? E como o pastor Joel acabou de falar sobre pertencimento, Sanai, a nossa geração, ela tem se posicionado de forma correta para o nosso Senhor? Eu acho que o grande problema da nossa geração é uma falta de identidade, né? Entendo. Nós temos vários movimentos, a gente tem a internet aí explodindo, a gente tem várias pessoas falando, mas não adianta eu só escutar se eu não buscar. Perfeito. Então, se eu não ler a palavra, se eu não buscar o Senhor, eu não vou saber quem eu sou, né? O Joel pode falar assim, Sanai, tu é uma vencedora, tu é isso, a palavra fala isso. Mas se eu não for lá desenvolver um relacionamento com Deus no meu secreto, ler a palavra e buscar, eu não saberei quem eu sou. Eu não saberei a quem eu pertenço. Verdade. Eu não saberei da minha individualidade, que é a minha singularidade. Isso. E falando sobre singularidade, Pastor Joel, tem algo que tem preocupado muito os jovens do Libertas. Eles vêm falar conosco, né, sobre as suas referências, onde estão seus olhares. Sem citar nomes aqui, nós percebemos pessoas que alcançaram rapidamente seu apogeu no ministério. De repente, alguém que cantava para Jesus, hoje almeja ir para o singular. Será que nossos altares estão ficando fáceis demais para alguém subir? Será que as nossas tribunas estão ficando muito fácil o acesso? Será que a solução seria dificultar mais ou selecionar melhor? Eu acredito que tem dois aspectos desse Sim, tema. O primeiro é a urgência do tempo que nós vivemos. perfeito. A gente observa os sinais daquilo que Jesus falou em Mateus 24 e a gente acredita que urge que uma nova geração se levante. Sim, Eu acredito que a forma com que Deus ele vai continuar trabalhando nessa era é um pouco diferente do que a gente tem visto nos últimos anos. sim, A gente percebe que existe cada vez uma maturidade por parte de algumas pessoas entendendo o que é realmente a essência do cristianismo, que é sim. muito mais do que uma placa, muito mais do que uma forma de se vestir, mas é um Perfeito. lifestyle, é um estilo de De vida. vida, é verdade. Eu acho que por causa dessa urgência que a sociedade está tendo, muitas pessoas vão ser levantadas nesse tempo para fazer a diferença. Agora não pode ser de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Sim, Tem que a forma que o obreiro precisa se apresentar. Tem que ter um bom verdade. testemunho, tem que manejar bem a palavra, tem que não ter do que se vergonhar. Verdade. E eu acredito que se a gente conseguir equilibrar essa vontade que eles têm, essa chama de querer crescer, de querer exponencializar com a verdade, com os princípios do evangelho, a igreja vai crescer muito nesse tempo. Verdade. Acredito também, pastor Sanai, que a questão dessa urgência ministerial, quando ela se engana ou quando ela se embaraça em não fazer Deus aparecer, mas em querer aparecer, de repente aquela urgência, ela vai passar, quando a pessoa conquistar, vai passar a ser passageiro, né? Sim. Vai passar a ser leviano. Então, os nossos propósitos têm que ser colocados realmente diante do Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua, não é verdade? E falando agora sobre aliança, sabendo que a aliança ela não é feita através de só uma pessoa, pelo menos por duas, né? Quando Deus garante a minha estabilidade espiritual, de quais formas, Sanai, eu posso estabelecer o meu relacionamento com Deus? Buscando. Mas Buscando. assim, buscar não é simplesmente, eu vou na igreja, Sim. aí no momento que o pastor tá orando vai ser a minha busca. Sim, E às vezes, quando a gente fala busca, né, parece uma palavra muito vaga. E para quem verdade. tá chegando, não entende o que é isso. Então, buscar é você. Um exemplo que eu posso dar, tu tem um grande amigo, Sim, tu não conversa com ele, tu não abre teu coração. Eu vou chegar no meu quarto e eu vou abrir meu coração para Deus. Eu vou falar, ó, Senhor, tá acontecendo isso. E por mais que seja difícil, eu tô assim, ó, se eu tô chateada com tal coisa. Eu preciso da tua orientação e eu preciso da tua presença e eu preciso do teu espírito e falar mesmo. Só que muitas vezes, nesse momento, você não vai sentir nada, né? verdade. Tu vai achar que tá falando no meio do deserto, que tu tá falando no vazio e que ninguém tá te ouvindo. Verdade. E é por isso que é importante a gente ler a palavra. Porque a palavra diz que se a gente busca, a gente encontra Verdade. o Senhor, né? Se a gente abre a porta do nosso coração, ele vai lá e entra. Glória a Deus. Então, quando a gente confia no que está escrito, no que ele deixou pra gente, que é aquela palavra, eu não preciso sentir nada. Verdade. Eu só preciso crer, né? Então, quando eu tomo a minha decisão e eu começo a crer, eu vou conseguir estabelecer esse Glória lugar a de Deus. intimidade. Sanai, eu percebo que tem gente que fala do que sabe,
E tem gente que fala do que vive. Quando você fala, você tem uma propriedade de alguém que já viveu essa fase de relacionamento, quem sabe percebeu um distanciamento e quis se aproximar do Senhor. Quer contar um pouco do teu testemunho pra gente? Quero, posso Glória a contar. Deus, fica à vontade. Calma. Uhum, Brincadeira. Bom, para quem não me conhece, né? sim, Eu tô chegando agora, meu nome é Sanay Valois, né? Eu trabalho com área de saúde e eu atuo como médica. Então, eu fui pro Senhor quando eu ainda era adolescente. Acho que na idade que o pessoal tá chegando no que Libertos, entre bênção. 13 e 14 anos, né? Então, eu me batizei aos 14 anos e eu fiquei firme. Sim, Então, eu tive a minha adolescência inteira na igreja, né? Depois passei no vestibular, tudo, assim. Por orientação de Deus, eu não sabia o que eu queria. Eu disse, Deus, vou fazer uma prova contigo. Né? Eu não tenho estudo suficiente, eu acho que a medicina eu vou fazer a prova. E eu acabei passando. glória a E aí, Deus. quando eu entrei na faculdade, eu passei a viver uma luta contra Deus. Sim, Porque quando eu vi a carga de estudo, aquilo começou a afligir meu coração. Eu dizia, poxa, Deus permitiu que eu entrasse nessa faculdade, e aí eu tenho que estudar muito, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ir para a igreja. Eu comecei a viver um conflito. E sim. esse conflito durou os 6 anos da faculdade, né? Nossa, Que eu culpava Deus, que eu dizia, eu não tô desenvolvendo nem crescendo espiritualmente porque eu tô fazendo essa faculdade. E eu tava errada, sim. né? Deus me colocou para me mostrar que ele precisa ser o primeiro em tudo, Glória a independente Deus. daquilo que eu faço. Nenhuma atividade vai ser maior do que a presença dele, né? Nenhuma atividade vai ser maior do que a soberania dele. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava um pouco estremecida, porque o Senhor já não era mais o centro da minha vida. Entendo. Depois disso, eu acabei escolhendo uma carreira muito masculina, né? Eu passei numa residência de cirurgia. E aí, para eu conseguir me destacar, né? Porque tem muito aquilo da autossuficiência. Ah, não, eu sou mulher, eu dou conta, ninguém vai falar que eu sou fraca, eu não vou Sim. chorar e não sei o Tá quê. representando muita gente, né? Isso. E aí, o que que aconteceu? Eu acabei me afastando mais ainda. Então, eu comecei a ir na igreja no máximo uma vez no mês ou uma vez a cada 3 meses. Por que não? Ah, eu tenho que estar em tal lugar, mesmo que não seja meu plantão, para aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, Lembrado, né? nossa. E aí eu fiz a residência tudo, saí, terminei a primeira residência, consegui um bom emprego, fiquei bem colocada na vida. Só que o que aconteceu? Depois que eu conquistei tudo aquilo que eu sonhava, depois que eu conquistei tudo aquilo que eu queria, depois que eu era a tal, eu não tinha nada, Entendi. né? O vazio voltou para dentro do meu coração, Nossa. né? E E aí eu comecei a viver um grande conflito, né? Eu comecei a pedir ajuda para as pessoas, me leva na tua igreja e tal, não tô conseguindo ir na minha igreja. E aí eu me lembro que eu estava um dia viajando, trabalhando no interior do estado, e aí eu pedi para minha técnica me levar na igreja dela. Ela me Nossa. levou. Aí eu cheguei lá, não entendi nada que o pastor falou. Uhum. Eu disse, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí eu tentava orar, nada acontecia. E aí eu passei por uma situação muito pesada nesse meu trabalho, assim, no meu plantão, eu tava muito exausta. Aí eu lembro, assim, que eu peguei a palavra de Senhor, muda a minha vida, né? Nossa, que E aí benção. eu abri a Bíblia, eu li a passagem, eu não entendi o que estava escrito. E aquela mesma Bíblia eu ainda tenho ela até hoje lá em casa. Aí tinha uma anotação minha da época de adolescente, tem a data lá de 2014. E acho que é 2014, eu não lembro direitinho a data. Tinha a data lá direitinho, me explicando o próprio texto que eu tinha lido. Nossa. E aí foi quando eu realmente caí e vi, né? Porque aí quando a gente se afasta, né? A gente fala da pessoa que tá desviada, não é do dia pra noite. Verdade. Na verdade, se ela já saiu da igreja é porque ela já estava lá dentro desviada há muito tempo, Verdade. né? Ela já tinha deixado maus olhos entrarem, ela já tinha deixado a arrogância entrar, ela já tinha deixado a autossuficiência entrar, o orgulho entrar, a mágoa, a falta de perdão, né? E eu já tinha Verdade. deixado tudo isso fazer parte da minha vida. Então, eu orei nesse dia, eu pedi assim para Deus mudar a minha vida. Eu disse assim: Senhor, se tu mudar a minha vida, eu vou trabalhar da coisa que eu não gosto. E foi o que aconteceu. Deu 15 dias, apareceu uma proposta de emprego para mudar de estado, e eu ia perder o status, né, Sim. de especialista, e eu ia trabalhar só como uma médica generalista. E aí eu fui. Né, isso aconteceu em 2019 e eu fui começar a vida do zero num estado diferente onde eu não conhecia ninguém. Mas lá o Senhor estava preparando para mim, Glória a Deus. né? Lá o Senhor preparou pessoas que me discipularam, que investiram na minha vida e que, acima de tudo, fizeram admoestações, né? Me Sim. exortaram dia e noite, Confrontaram, me né? confrontaram. Eu falava, não, porque é isso, isso. Não, você tá errado, você tá em pecado, né? Nossa. Não é isso, isso é orgulho.
Então, o Senhor foi tratando cada ponto da minha vida que eu achava que não tinha mais jeito, né? Até mesmo em questão de relacionamento. Eu não acredito que exista um relacionamento que dê certo na igreja, não. Mas até isso, Deus colocou as pessoas certas, Glória a Deus. um casamento certo, de acordo com a palavra, Pra ser para que eu pudesse, referência, para ser né? referência na minha vida, assim, como família, como amigo, como esposa, como marido. Então, tudo isso Deus fez, né? Deus criou toda essa situação. E aí começou a busca, né? Como é que eu vou ter o Espírito Santo de volta, né? Nossa. E aí começou um período de oração, um período de busca, isso durou um ano, Sim. né? Por quê? Porque toda vez quando eu estava próximo, eu passava pela prova, aí meu coração ainda estava pegado em alguma coisa do mundo, Entendo. né? Ainda estava pegado à amizade, ou estava pegado em alguma coisa de família, ou estava pegado em algum relacionamento. Então eu tive que ir cortando tudo, né? Nossa. E aí naquele momento que eu disse, não, o meu primeiro amor é Cristo, né? Tem que ser Jesus, e eu abri mão de tudo, aí sim. Uma das coisas que me chama a atenção, enquanto você continua o testemunho, é que você falou no início que você é da área da saúde, certo? Certo. Então você deve estar acostumada a saber que doenças também dão sinal através de sintomas. Espiritualmente, existem sintomas que eu tenho que estar observando para saber se eu estou sentindo isso, se eu estou falando isso, se está vindo à minha mente isso, é um sintoma que eu não estou tão bem. Existem sintomas espirituais, Sanai? Sim, existem sintomas espirituais. Eu acho que o diabo, o inimigo, ele não vai atacar nenhuma pessoa que está totalmente que esteja longe, certo? Quem Certo. está longe já está Você está perdido. com ele, né? Mas a pessoa que está querendo viver uma vida diferente, que está querendo fazer a diferença, ela vai começar a ter vários pensamentos. E vão vir pensamentos na cabeça dela que vai dizer, não, isso é teu. Sim. Mas isso não é meu, né? Muitas vezes vai vir pensamentos de baixa autoestima, né? Vai vir pensamentos da pessoa se sentir excluída, de necessidade de aprovação, é, de várias necessidades, assim, de coisas, assim, que às vezes acontecem na nossa infância que a gente não tem noção, né? E como afetam, né? E aquilo afeta a nossa adolescência, a nossa fase aguda, adulta, entendeu? Sim. E aí a gente não sabe administrar. Sim. Pastor Joel, se o senhor entrando nesse mesmo período do testemunho da Sanai, se você fosse ver sintomas principais que nós temos que estar atentos para não perdermos a nossa fé e não perdermos a nossa intimidade. Se eu fosse dar um desafio para o senhor agora, que é difícil, 3 sintomas que temos que estar atentos, quais seriam? O primeiro é você querer se desvencilhar de amizades motivadoras. Quando você quer, quando você quer se apagar, quando você quer se desvencilhar do seu lado espiritual, você começa a deixar de lado pessoas que ficam constantemente em cima de você. Vamos orar, vamos Verdade. buscar, vamos cantar. É a história do profeta Elias. Sim, Ele se desvencilhou do moço dele para ir para longe, porque sim. ele estava para baixo. A segunda é muito do que a Sonai fala, eu acompanho ela. As lives dela é muito boa também, convido todo mundo para estar assistindo Verdade. Eu vou botar na Evaluar. para você ver no Instagram dela. E ela fala muito sobre paixão e amor. Sim, Que tem um momento que você tá apaixonado e a paixão é avassaladora. Só que esse é o amor imaturo. sim, E o amor é diferente, o amor traz paz, traz calma, que é a maturidade. Eu acho que um sintoma quando você. É um sinal de que você está se apagando, é quando os seus pensamentos, a sua mente começa a vir um turbilhão de coisas. sim, É um estágio cíclico de sentimentos. sim, Ora você tá triste, ora você tá alegre, ora você tá satisfeito, ora tá insatisfeito. Eu acho que esse é um sinal de que as coisas não estão instáveis, não tá tendo uma estabilidade, digamos assim. Terceiro sinal, Billy Graham diz que quando você quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem tem um um barco barco pronto, pronto. verdade. E aí vão começar a aparecer oportunidades, Sim, pratos, propostas para você se desvencilhar de uma vez por todas do seu verdade. Criador. Então, o que o pastor Joel e a Sanai falam, assim, em concordância, é realmente sobre a quebra de um elo, né? É desvencilhar. Me chama muita atenção quando a Sanai fala que ela foi à igreja com sua amiga, né, nessa busca pelo Senhor, ainda antes de viajar, e quando ela olhou na Bíblia, um texto que ela não entendeu, e a Sanai lá de 14 anos estava explicando, colocou lá. É muito interessante, porque naquele momento a Sanai com 14 anos não tinha tanta inteligência humana como a Sanai daquele momento tinha, mas ela tinha sabedoria em Deus.
E nós sabemos que existe muita diferença entre inteligência e sabedoria. É como se a Sanai, na verdade é literalmente a Sanai mais jovem, podendo ensinar a Sanai adulta. Isso. E E eu nós, tinha 28 anos. exatamente o dobro da idade, O né, dobro da Sanai? idade. Como que nós podemos revisitar ciclos de formas saudáveis? Porque a Sanai se auto-evangelizou sem saber. Ela escreveu uma carta, dizendo assim, uma carta ao futuro, né, Sanai? Uma É. carta ao futuro, Sanai. Daqui, quando tiver o dobro da idade, você vai conquistar muita coisa. Você vai conseguir surpreender, vai representar bem o verdadeiro empoderamento feminino, que é através do estudo, que é através do esforço. Só que você vai acabar se perdendo. Se perdendo o quê? De Deus. E a verdade é que a gente pode perder pessoas, a gente pode perder coisas, perder oportunidade. Mas se nós perdermos Deus, nós perdemos tudo, né? Então o recado que fica nos nossos corações é: perca, mas não se perca. O meu medo, Joel, é que os nossos liderados, Sanai, as pessoas que confiam em nós, acabem revisitando o seu passado e os seus ciclos passados e acabem trazendo para o seu presente algo que não vai para eles ser saudável. Então nós temos que embasar, como você diz, né? Tornar o que é basilar da nossa fé, que Cristo seja o centro. A Sanai passou um tempo, como nós estava falando, em outro estado sem conhecer ninguém. E naquele momento Deus apresentou para ela pessoas que a exortaram, a confrontaram com amor. E me chamou a atenção quando ela falou pessoas que ela não acreditava, né, que existia realmente um relacionamento em Deus. Deus apresentou pessoas com relacionamento realmente cristão. Referências, não é essa, né? Qual a importância das nossas referências para os nossos jovens? Mais importante, Sanai, o quão pesado é ser uma referência para os jovens. E essa questão de referência é tão forte porque a gente acha assim, não, a referência é a Sanai, a referência é o pastor Joel, a referência é o pastor Sim, César, a referência é o pastor da minha igreja local, exato. a referência é a minha mãe, mas na verdade, a partir do momento que eu decido ser diferente, colocar minha vida diante de Deus, fazer algo, eu já viro referência para alguém. Verdade. Já existe uma pessoa ao meu lado que tá me observando, né? Perfeito. E aí, às vezes, a gente vive aquele conflito. Ah, todo mundo tá me observando. Mas eu esqueço que o principal de todos está me observando 24 Verdade. horas. Que o principal de todos, que é o Senhor, que é Deus, ele já tá lá. Então, Verdade. se eu vivo para ele, eu não vou poder, eu não vou me preocupar em fazer nada, porque Exato. eu vou querer fazer tudo para agradar ele. E Hum. nós temos que perceber que nossas referências, e sendo referências, não somos referências só na igreja, né, Pastor Joel? Pastor, eu sei que o senhor também é advogado, é amante do direito, mas a verdade é que a partir do momento que alguém lhe vê pregar, ninguém mais vai lhe ver como advogado, vai ver como pastor Joel, até mesmo no seu trabalho, até mesmo na rua, o que vai pesar não é o teu currículo, o que vai pesar é a tua chamada, né? E a Sanai estava falando, e é um exemplo para nós mesmos, como conciliar a vida profissional da vida ministerial, sabendo que o que temos em Deus sempre será mais importante, não é? Nós vamos lembrar de José. José, quando ele está na casa de Potifar, ele já é uma referência para casa. Ele já tem ali uma voz de comando. Só que quando ele vai ser assediado pela mulher de Potifar, ela vai dizer: não tem ninguém aqui. Na sua resposta está subliminar a mensagem. Mas aquele que tudo vê, que é o meu Deus, que me pôs por referência, ele realmente está vendo. E a Sanai falou algo há pouco que a minha mãe sempre me fala para eu não pegar para minha vida isso. Essa frase que ela fala que é errônea, que quem não é visto não é lembrado. Mas ser visto para quê? Ser lembrado por quem, né? Se a verdade é que nós temos que desaparecer para ele aparecer. Pastor, onde foi que nós começamos a nos importar tanto em ser vistos? Quando as coisas começaram a ficar midiáticas, Exato. as mídias elas deram oportunidade para qualquer pessoa aparecer. Verdade. Tem um lado bom, um lado ruim Sim, também. A gente percebe, principalmente num país como o nosso, que a gente tem um problema muito grande de referência. verdade, pastor. E quem nós somos sem as nossas Sim, referências? É o que Isaac Newton fala que ele só pôde chegar porque se apoiou nos ombros de gigantes. A gente se apoia nos ombros de alguém. verdade. Ontem, por exemplo, né, um dia antes de a gente estar gravando aqui, Sim, foi o Dia das Mães. E as verdade. mães, elas são as nossas referências. Verdade. Psicologia diz que quando a prole nasce, o neném, ele faz diferenciação entre o mundo, a mãe e o pai, tendo como a mãe o primeiro objeto de amor e o pai o primeiro objeto de justiça. As primeiras referências são as mães. Elas são aquelas que a Bíblia chama de Aleph e Mem, que significa aquela que une, aquela que liga. Que O que é lindo. mãe na Bíblia? Aquela que une, aquela que te une a Deus, aquela que te une à sociedade.
E a gente tem essas referências. Acho que o que a gente precisa ter cuidado é quem são as nossas referências, Verdade. em quem a gente está se apoiando. Porque Perfeito. dependendo da sua referência, você vai priorizar uma coisa e deixar outra de lado, que foi o que você falou. O que a Sim. gente carrega é muito maior do que nós. O que Exato. está dentro é muito maior do que está fora. O que Sim. Deus quer fazer é muito maior do que eu quero. Então, para Exato. que aparecer e dar certo numa coisa que Deus não quer que eu dê certo? Verdade. Mas quando a gente anda debaixo do propósito, a gente vive aquilo que Deus sonhou para nós. E nós vemos no Sanai, Pastor Joel, que hoje as pessoas são muito medidas pelo número de pessoas que a seguem, ou pelo número de pessoas que vão ver, ou que vão estar ali, pelo famoso engajamento que dá ansiedade, deixa pessoas tristes, alegres, felizes. E a verdade é que aquilo que nos torna diferentes é exatamente aquilo que fazemos no secreto, né? Verdade. Nós começamos a ver pessoas tornando público aquilo que era para ser particular, tornando público aquilo que era para ser secreto, né? É, Entra no teu quarto, fala em e secreto. Tô ora, uma entrando aqui no meu live. secreto. E é interessante que hoje vim sozinho pro monte. Quem tirou a foto? É, Foi o anjo. Nós verdade. estamos realmente tornando aquilo que deveria ser particular, aquilo que deveria ser nosso, aquilo que deveria ser secreto. Nós não podemos negociar isso, porque eu ainda faço parte de geração de pastores que não precisam de rede social para terem agenda para pregar, para Verdade. serem referências. Na verdade, quando a gente vê alguém falando que não tem uma rede social, a gente até fica, né, um pouco assustado. E hoje que nós sabemos usar para o que é bom, usar para glorificar o nome do Senhor, nós vemos que o Senhor também usa essa ferramenta para ganhar almas. Verdade. Nós estamos aqui, né, na estreia do nosso podcast, né? Daqui a pouco vamos estar ao vivo esse programa aqui. Vocês vão acompanhar na próxima semana. Estamos gravando uma semana antes para chegar até vocês. E, Joel, nós estamos já no mês de maio, mês das noivas, apontando para bodas, para relacionamentos. Aquela pessoa, o Joel, que tem uma noiva espetacularmente usada por Deus, a minha amiga Raquel, estão noivos, né? Joel, o que buscar para alguém que quer ter um relacionamento com Deus? Nós temos que também saber nos relacionar com pessoas, não é? Verdade. A coisa mais importante é a unidade de linguagem. Andarão dois juntos, não houverem acordo. É possível você caminhar do lado de gente que tem princípios e propostas diferentes daquilo que você quer para você e do que Deus quer para você. Uma coisa que muita gente não entende, o salmista diz: Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios. A Ímpios. primeira coisa para quem quer caminhar com Deus é não se relacionar com ímpio. Tem Perfeito. uma coisa entre você ser educado e você se relacionar. Verdade. Você viver em sociedade é viver do lado de fora, mas relacionamento é do lado de dentro. E o que é ímpio? In significa não, e pio é inteiro, é aquele que não se Não é entrega por inteiro. inteiro. Como é que você quer se entregar por inteiro, mas se relaciona com quem não se entrega por inteiro? Então a Verdade. primeira coisa é isso, unidade de linguagem. E quem não se entrega por inteiro a Deus, certamente não estará inteiro a pessoas, não é? E Verdade. nós estamos vendo muito falar sobre dependência emocional, sabendo, não é, Sanai, que hoje existem pessoas que já sabem que estão em relacionamentos doentes, em relacionamentos abusivos, tóxicos, mas que não conseguem sair. Se nós pudéssemos comparar, é como um fumante que sabe que o cigarro o mata aos poucos, mas não consegue largar, porque o torna E dependente. tem a foto lá, todos os indícios que Exato. vai acontecer isso aqui, ó. Sim, a pessoa já tá igual a foto que tá lá atrás. Nossa. Sanai, o Deus que nos cura da dependência, ele primeiro nos tira pessoas, não é? E é o mesmo Deus que nos apresenta pessoas. Um recado para as moças que esperam em Deus, Sanai. Que esperam aquele relacionamento, aquele casamento em Deus. Primeiro, seja a pessoa, né? Verdade. Não adianta eu Verdade. querer o homem de Deus, porque eu quero o meu marido assim, assim, assim. Eu tenho todos os detalhes. Mas o que eu tô fazendo para ser a pessoa certa, Verdade. né? O que eu tô fazendo para ser uma mulher de Deus, para ser uma mulher de oração, para ser aquela que vai ser a pessoa que une realmente. Então, assim, quando Jesus fala sobre mandamento e tal, que ele diz assim, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ele fala sobre isso, Verdade. né? Então, eu como mulher solteira, eu tenho que buscar a Deus acima de tudo, né? E aí, quando eu buscar, eu vou ter a realidade do tipo de pessoa que eu sou, do tipo de mulher que eu sou, da chatice que eu tenho, né? Das minhas intransigências. Intransigência. Intransigência. Falar três Quase vezes que falar não língua sai. estranha já. E aí eu vou saber das minhas intransigências. E aí o que vai acontecer? Aí eu vou olhar pra mim, olha, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo. E aí eu vou me amar. Aí eu vou Verdade. entender o meu valor, né? Eu vou conhecer a minha identidade em Deus, que eu sou criada à imagem e semelhança dele. E aí assim eu consigo transbordar esse amor, amar outra pessoa. Mas eu acredito que
Enquanto a gente não se conhece, a gente não sabe Verdade. quem a gente é em Deus, a gente pode até ter relacionamentos e com as pessoas até que sejam certas mesmo, que sejam homens de Deus, mas a gente vai ser uma maldição na vida daquela pessoa. Verdade. Em vez de trazer a paz, a gente vai trazer a tempestade. Porque Verdade. às vezes as pessoas estão tentando se descobrir e se encontrar em outras pessoas. E a busca Verdade. que ela tá, aquilo que ela precisa tá dentro dela. Verdade, eu tenho liderados a quais eu amo muito, que são lideradas belas, inteligentes, sábios, bem portados, de boas famílias, que buscam a Deus, mas que ainda sofrem por alguém que terminaram um relacionamento há 3 anos atrás. E eu sou insistente a falar para eles: você não está buscando aquela pessoa de 3 anos, você está buscando a forma com a qual ela te fazia sentir. É um sentimento, é uma sensação, é algo que a pessoa nos fazia sentir que nós pensamos que sem ela não conseguiríamos mais. É por isso que a Sanai tem uma palavra que nós de vez em quando comentamos, não é, Joel? Que é transbordar. É. Se nós formos cheios, quem vai chegar para nós não vai fazer tanta diferença, porque vai transbordar aquilo que já somos. Então nós temos que parar de colocar essa importância tanto em pessoas. Não, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, quando eu namorar, ninguém me segura. Quando eu passar naquela faculdade, vai ser espetacular. Não, o teu hoje já é um milagre. O teu Verdade. hoje já é fantástico. O teu hoje já é o impossível se rompendo, né? O teu hoje, de repente, a gente fala com pessoas aqui que são filhos de mães solteiras que fazem de um tudo para entregar para os seus filhos aquilo que elas não tiveram. Pessoas que acham que não pode ministrar a palavra porque não tem um blazer, porque não tem um sapato social, porque não tem uma calça que vai ser bonita ao vê-lo no altar. Só que eu quero que você saiba, no início, vai com o sapato furado mesmo, vai com a calça um pouco antiga, vai com um blazer que quem sabe não é aquilo que você queria ter, porque o Deus que te mandou pro altar, ele te sustentará e te fará ser honrado por este mesmo altar. Eu vejo jovens brilhantes, Sanai, jovens brilhantes, Pastor Joel, que eles acreditam que eles não vão ser nada porque moram em uma periferia, porque a sua família não pode dar aquele sustento para eles. Só que com vocês aqui, que são potências espirituais, quero profetizar sobre pessoas que estão aí do outro lado, que você vai chegar onde ninguém da tua família chegou, que você vai ser a primeira pessoa da tua família a ter um curso superior, você vai ser o milagre da tua linhagem, você vai ser a forma de Deus honrar toda a tua parentela. Tem pessoas, adolescentes, jovens, e não souberam nem o que é o amor de um pai, o amor de uma mãe. Só que tem uma palavra que me acalenta: não existe órfãos para Deus. O nosso Senhor é pai, ele é mãe, ele é irmão. O nosso Deus é o nosso noivo amado. Pastor Joel, para encerrar nesse nosso primeiro podcast, não é? Eu queria que você trouxesse para nós uma reflexão sobre a noiva, a igreja que é a noiva, não é? A Bíblia é um livro de muitas simbologias, né? É o pai, nós somos os filhos, ele é o noivo, nós somos a noiva, ele é o leão da tribo de Judá, tem muitas simbologias. E Cantares é uma simbologia, é o Shirashirim, o cântico mais exímio de todos os cânticos. E tem uma analogia linda porque a noiva, ela se sentia inócua, ela se sentia feia. E não só por ela, mas as pessoas que estavam ao redor dela, as próprias irmãs, diziam: quem é você para casar com o noivo? Você é pequena, você é pueril, você não tem condições. Às vezes, e eu já só abri um parêntese, você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Se você se relaciona com 5 pessoas que são para baixo, você vai ser a sexta tá para baixo. Verdade. Então, ela realmente, o noivo atrasou, e tem muita gente que acha que Jesus está atrasado, até agora não Verdade. voltou. Meu avô falava disso, meu pai falava disso, e cadê Sim. ele? E em Cantares também ele se atrasou. E aí ela achava que ele se atrasou por causa dela, só que no outro dia, quando eles se encontram, ele diz assim para ela: nem dentro do meu palácio eu achei beleza como a tua. Nossa. Então ele vê em nós, é isso que é casamento e pertencimento. Ele vê em nós aquilo que às vezes nem mesmo a gente consegue ver na gente mesmo. Verdade. E o amor de Deus é isso. Eu acho que esse relacionamento, essa promessa de casamento é o mais exímio Glória a da Deus. prova do amor de Deus para nós. Verdade. Sanai, uma palavra para liberar sobre a nossa juventude? Sim, o Joel falou uma coisa muito importante, assim, a gente fica esperando a volta de Jesus, né? Verdade. Mas a gente esquece de uma coisa. Todos os dias é menos um dia para a volta dele. Porque Verdade. todos os dias eu tô envelhecendo. Forte. 24 horas eu tô me aproximando mais dele. Verdade. Então, a cada ano que passa, eu tô mais próximo. Então, se ele não chegar, eu chego lá, Verdade. né? Se ele não chegar para mim antes, eu vou chegar lá, Até ele né? se vença. encontrar, né? E Eu vou me encontra. encontrar com ele, né? Então, é por isso que eu tenho que estar Então, preparada. liberte os encontros, mais um tema aí, dado no meio do podcast para vocês.
Então, assim, às vezes a gente cria ansiedade. Ai, Verdade. porque eu já queria que Jesus voltasse. Não, Jesus já tá voltando. Jesus já voltou para sua vida. Verdade, Então a gente tem que viver todos os dias como se quando a gente fosse dormir não fosse mais acordar. verdade. Porque todos os dias é o dia da gente viver o milagre, né? Todos os dias a gente tem um milagre do simples e não agradece a Deus, Verdade. né? O milagre do comum, o ar que a gente Verdade, respira, o verdade. pão que a gente alimenta, a geladeira de casa, né? Que às vezes tem pessoa que não tem geladeira, né? Então, que a gente possa estar vivendo assim, né? Verdade. Sendo grato pelo nosso milagre do comum, né? Que o milagre extraordinário a gente sempre vai ser grato. Mas ao comum mesmo, né? O abraço da mãe, o beijo do Verdade. pai, a presença, as amizades, né? Aquele momento que você tira com Deus, né? Ah, isso é tão comum? Não, não é comum, Verdade. né? Não é comum. Das muitas coisas que nós temos em comum aqui, esses hosts que estão aqui, né? Nós somos filhos de mães excepcionais. Filhos de mães que foram basilares para nossas famílias não terem caído. Filhos de mães que dobram seus joelhos todos os dias por nós, que nós oramos, mas nossas mães, elas desafiam muitas vezes as forças já, que eu já próprio que ontem corpo. foi o dia delas, né? A gente Isso. podia aproveitar para honrá-las também aqui, né? Isso. E apresentar para vocês a mãe do pastor César e a mãe também Sonais. Eu Isso. convido vocês para vir Pode aqui vir dar um oi pro aqui. pessoal do Liberty. Elas estão aqui, ó, não poderiam, Vem, nem vem. sabíamos que elas viriam, vieram nos Foi uma prestigiar, surpresa uma para nós. surpresa. E venham aqui Mas dar eu um nem me oi. arrumei, elas estão lindas Então, já, né, eles todo gente? dia. Essa é a pastora Márcia, ela sabe que ela é uma referência para mim, eu tenho um carinho muito grande por ela, a mãe do pastor César e a Glória. mãe da Sonai também, Venha que cá, meu amado. essa mulher virtuosa, essa mulher estilosa e chique. Sim. Vou pedir pra vocês irem pra trás do pastor Joel, para o pessoal ver vocês bem. Isso, perfeito, tá perfeito aí. E aí é assim que a gente encerra, né, César, Verdade, com com as elas nossas aqui. mamães. Estamos aprovados nesse primeiro programa, nossas mães. Gente, singularidade, pertencimento, aliança. Você é amado, você é querido, você é responsável por uma aliança que não se quebrará. Semana que vem, estamos aqui novamente para abençoar a sua vida nesse ciclo de bodas. Sigam o nosso Instagram, @libertos2_. Sigam o pastor, @joelcairoz_, @sanaivaluar, @PR César Farias, nos acompanhe por lá. E esse mês temos vigília, conferência, nos encontramos lá para glorificar o nome do Senhor. Vem ser livre em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.